tudo bem? Nós desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E neste momento nós vamos prosseguir com a lição número 8, o homem e a idolatria. E antes disso nós vamos fazer uma oração. Amém? Amém, pastor Silvio? Amém? Vamos orar conosco? Convido você para orar conosco nesse momento. Querido e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, Jesus. dependemos agora da Tua presença, da presença do Teu Santo Espírito na ministração desta aula. Sim, Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita também essa pessoa que está do outro lado desse vídeo. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente também esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem estar conosco nesse momento. Ordena o Teu santo anjo ao nosso respeito e nos cubra com o Teu sangue. Porque assim nós choramos desde já agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, como minha esposa já falou, nós vamos iniciar. Ou seja, nós vamos dar prosseguimento aqui na lição número 8, que fala sobre o homem e a idolatria. Nós paramos na aula passada, aqui na revista, né? Você que não tem a revista pode adquirir conosco. É com muito prazer que nós vamos conceder para você. Nós podemos enviar para você essa revista. É um estudo muito importante. Podemos depois enviar para você de graça essa apostila. E nós paramos na aula passada no item 20º, que fala sobre o rei Salomão. Salomão teve muitas mulheres. Entre mulheres e concubinas foram 1000. Muita coisa, né? Você como homem, o que você faria? E você como mulher, você iria aceitar também? Uma pergunta para nós, né, no dia de hoje. Então Salomão teve esse tanto de mulher, mas as mulheres, já explicamos na aula anterior, que eram mulheres de outros países, mulheres idólatras. Adoravam outros deuses. Adoravam outros deuses, né? Não o Deus verdadeiro. E assim o Senhor reprovou o reinado dele. Verdade. E quem veio colher esse fruto foi o filho dele, Roboão. Dividiu, era 12 tribos, e só ficou com uma tribo e meia. As outras tribos ele perdeu. Então, nós vimos que, para dar continuidade nesse estudo, que fala sobre idolatria, é um dos pecados que mais tem aborrecido o nosso Deus, e é um dos pecados também que tem destruído a humanidade. Sabia? Verdade. Porque o homem, ao invés de adorar, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, do Deus verdadeiro, ele vai adorar a imagem, vai procurar outros ídolos, outras coisas que não levam a nada, não tem espírito, não tem vida, não tem nada. Essa foi a razão que o povo de Deus foram destruídos várias vezes. O povo de Deus saiu do Egito, passaram lá 400 e tantos anos escravizado. Saíram de lá, antes deles saírem, eles viram lá as pragas que Deus enviou para ali no Egito. Destruiu, não foi, pastor? Destruiu. Foi. Eles passaram no meio do mar, em terra seca, vendo o milagre que Deus fez. Passaram pelo lado de lá e começaram a andar lá no deserto. Mas quando chegou a um determinado lugar, Deus falou para Moisés: sobe no monte para você receber aqui, eu tenho instrução para você. Era para receber as tábuas da lei. Moisés subiu, ficou lá 40 dias. O povo desesperado. Chamou Arão: olha,
Esse Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Faça aí um Deus para nós aí, um Deus para que possa dirigir a nossa viagem de volta para o Egito. Nortear a nossa vida. Veja bem, o tanto de milagre que esse povo viram, que aconteceu lá no Egito, lá dentro do mar, e agora, porque o líder ficou 40 dias, eles agora querem voltar para o Egito. O lugar que eles eram chicoteados, escravizados, mas desejaram voltar para o Egito do que esperar mais um pouco pelo líder. E assim fizeram um bezerro, a pedido, o sacerdote Arão fez um bezerro de ouro, né? De ouro, para ele retornar para o Egito. Para eles adorarem, né, no lugar de Deus. Como Moisés teve que se retirar, eles precisavam de algo visível para adorar. Por isso, eles tomaram essa decisão de fazer um ídolo, uma imagem, né, uma de fundição. Então, o homem que está procurando seguir um Deus que ele vê. Ele precisa de ver para poder seguir. Mas se você olhar lá em João, capítulo 4, Jesus falou para aquela mulher lá no poço de Jacó, João capítulo 4, ele falou para aquela mulher: olha, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse povo que saíram do Egito com mais de 1 milhão de pessoas, só entrou 2 na Terra Prometida por causa da idolatria e a rebeldia. E isso tem acontecido nos nossos dias, não tem? Idolatria, né, pastor? Verdade. A idolatria e a rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que o homem passou a adorar a criatura no lugar do Criador. E isso não mudou, não. Ainda continua desse jeito. Mas nós vamos ver o que acontece com esse tipo de pessoa que adora a criatura no lugar do Criador e aqueles que adoram somente a Deus. Nós vamos ver essa diferença. Então, pastor, nós vamos aqui no item 21, nós já falamos sobre Salomão. Sim, então a resposta aqui da pergunta, pastor, seria a respeito de Salomão. Ele se desviou dos ensinamentos do Senhor e seu reino foi dividido. Então, foi a parte mais terrível que aconteceu com Salomão por causa da idolatria, porque esse tanto de mulheres idólatras que ele se uniu, elas conseguiram mudar a cabeça de Salomão. E ele também se tornou um idólatra, talvez não porque ele confeccionasse ídolos, mas porque ele era cúmplice delas, né, pastor? E até hoje, pastor, tem um problema aí, porque até hoje nós temos visto na própria igreja moças e rapazes cristãos casando com pessoas pagãs que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. E nós já vimos quantas pessoas que casaram e se deram mal, né? Verdade. Casaram e se deram muito mal por casar com pessoas que não comungam a mesma palavra. Mas vai casar, vou casar, eu gosto dele, eu amo ele, eu amo ela, e depois, quando casa, ou depois vem os problemas e essa pessoa aparta, muitas vezes chega até a divorciar, causa até divórcio, porque não buscou Deus em primeiro lugar. E perdeu a comunhão, né, com Deus por causa do cônjuge. Então, como diz a palavra de Deus, quem sabe se você casando com um idólatra, você não vai se tornar igual a ele?
Ou quem sabe se você vai conseguir ganhar ele para Jesus. Então, é uma coisa que não tem resposta. E ele diz, não vos prendeis a julgos desiguais, exatamente por causa desse risco que a pessoa pode correr e se tornar um idólatra. Então, nós estamos hoje comentando sobre essa questão da idolatria. Pastora, a pergunta aí agora vem para Isaías, né? Isso, Isaías 42. A pergunta diz assim, as imagens de escultura ou ídolos recebem algum louvor ou honra da parte de Deus? Conforme Isaías 42, 8? Então diz aqui assim, 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Tá vendo aí? A honra dele não dá para outro, nem as imagens de escultura. Isso. E as pessoas muitas vezes ficam levando imagens nas costas e dando honra para essas imagens. E Deus fala aqui na palavra que ele não dá honra para essas imagens. Como é que fica isso? Significa que quem estiver honrando essas imagens, segundo a próxima pergunta, ou a 23, vai falar que essas pessoas vão se tornar igual a essas imagens. E nós vimos aqui ainda mais, eu sei que tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, sabe disso, sabe que está ministrando errado, mas ele continua ministrando com medo de perder a posição sacerdotal, com medo de perder o salário. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, é melhor você comer pão e água e ter um lugar lá no céu preparado para você, do que você ensinar as coisas erradas, viver as coisas erradas fora da Bíblia e depois ser condenado para o inferno. Porque a Bíblia diz aqui que esse idólatra, lá na lição anterior nós já falamos, não vão herdar o reino de Deus. Você sabe disso. Come pão e água, mas não aceita pregar uma coisa que Deus condena. Então, é o que a Bíblia está falando aqui, que Deus não dá honra para essas imagens. Não é, pastor? Verdade. Então, a resposta seria não. Quer dizer, as imagens de escultura ou ídolos recebem algum louvor ou honra da parte de Deus? Conforme nós vimos aí, não. Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. A pergunta número 2, aliás, 22, diz assim, conforme 1 Coríntios 6, 9 e 10, relacione as características das pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Viu que lista negra aí? Olha que lista negra. Terrível. Então, essa está aqui mostrando que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Você está nessa lista? Se está, procura sair dessa lista o mais breve possível. E dentro dessa lista, pastor, foi mencionada aqui idolatria. Idolatria. Em relação a essa lição, né? Idolatria, efeminados e um monte de coisa aí que Deus condena. Deus condena na sua palavra. Então, se as pessoas continuarem nessa prática, mas Jesus te ama e Ele quer te ajudar. Ele tem poder para tirar você disso. Sabia? Ele tem poder para te tirar disso aí. Depende de você querer. Existe um outro ser que está lá em 2 Coríntios 4,4, que a Bíblia chama que é o Deus desse século. Diz que cegou a mente das pessoas incrédulas para que a luz do Evangelho de Cristo
não resplandeça sobre essas pessoas. O diabo não cegou ela para matar, para roubar, para adulterar. Cegou ela só para não entender a Bíblia. Mas Jesus te ama. Basta você começar a ler a Bíblia e invoca o nome do Senhor Jesus a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Fala isso, em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ser isso mais. E bate em cima daquilo ali na Bíblia. Pega alguém para te ajudar. Verdade. Pesquisa. Pode pesquisar. E Deus vai te libertar. Então, pastor, o início do versículo diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério, né? Muito sério. Não é melhor você largar dessas práticas que não vai levar você a nada? Isso é passageira. Mas a eternidade chama eternidade, é para sempre. Você vai viver daqui a pouco. Eu e você estaremos do outro lado da vida. E aí, como é que fica? Daqui a pouco nós vamos passar para o outro lado. Como é que nós vamos ficar? Por isso que é bom nós tomar cuidado. A Bíblia fala: aquele que está de pé, vigia para que não caia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Verdade. Enquanto você tem vida, enquanto você está aqui, tem condição para você. Você pode até falar assim: para mim não tem mais jeito não. Pois tem, só não tem jeito para o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo já está condenado. Já foi julgado. Já foi julgado, está condenado. Jesus falou que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Mas você não está. O pecado que você cometeu, Jesus te ama e Ele te perdoa. Basta você ler a Bíblia e procurar seguir. Faça um pouquinho de esforço. Vamos continuar aqui o próximo item, pastora? Só complementando, respondendo a pergunta, então, a pergunta diz sobre a lista das pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Então, os devassos, os adúlteros, os efeminados, os idólatras, os ladrões, os bêbados, os avarentos, etc. Então, é uma lista negra que você depois pode confirmar aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. A pergunta 23 diz assim: conforme o Salmo 115, de 4 a 8, eu vou ler aqui. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Pastor, então a pergunta 23 aí, é isso? 23 ou 24? 23, né? Isso. Então tá lá, os ídolos ou imagem de santos, escultura, eles nos ouvem ou nos ajudam? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Eu fiz muitas essas rezas. Será que Maria ajuda? Conforme a palavra de Deus, ela não ajuda. Rogai por nós, pecadores. Porque Maria foi uma mulher santa, admirável, que nós respeitamos. No entanto, ela é completamente humana. E ela morreu, está na glória, mas ela não pode fazer alguma coisa ou nada pela nossa salvação, como nós já vimos em aulas anteriores. E a leitura que nós fizemos aqui no Salmo 115 diz que nós não devemos dar culto a nenhum ídolo e a nenhuma imagem. Então, fica explicado que eles não nos ouvem e nem podem fazer nada por nós. Sim, pastor? Então, quando nós estamos rezando, você pode ver que aqui em 1 Timóteo, nós já falamos também sobre isso, 2,5,
Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É verdade. Aí fala assim, não, mas ela não é medianeira, ela é intercessora. Então você vai lá em Romanos, que lá também fala que o intercessor nosso é o Espírito Santo. Verdade. Que ele intercede por nós com gemido. Inexprimíveis. Romanos 8:26. Com gemido inexprimível. É o Espírito Santo que intercede. Jesus é o mediador. Como que você pode ensinar uma coisa dessa para a sua igreja, para o seu rebanho, fora da palavra de Deus? Ah, mas tem o livro de tradição, que o livro de tradição das tradições fala isso, que pode. Esse livro, será que ele tem a mesma autoridade da Bíblia? Quem foi que fez isso? Quem fez isso? Quem é que deu essa autoridade? Não. Foi aí que Jesus falou com aquele povo, os próprios sacerdotes e escribas, que eles foram lá falar para Jesus que no dia de sábado não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo. Jesus falou: vocês, por causa dessas tradição de vocês, tradição dos pais de vocês, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Não é? Jesus falou isso lá em Marcos. Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa dessas tradição. Então esse livro de tradição, diante da Bíblia, ele não vale nada. Ele pode, nós temos estatuto, temos regimento para a igreja, esse regimento para reger a administração da igreja. Local. Mas não para salvação de almas para as pessoas. Não podemos colocar livro de tradição no lugar da Bíblia. Ou de pé de igualdade, né? Pois como é. algumas pessoas dizem. Não podemos. Aliás, eu ouvi um comentário que eles dizem até que essas tradições estão superiores à Bíblia. Pois é, então o próprio Cristo falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem testifica de mim. Uhum. Então nós temos que examinar a Bíblia. Paulo falou: essa palavra é fiel e verdadeira, mas essa tradição não é fiel e verdadeira. Nós estamos fazendo coisas que Deus não determinou, Deus não mandou fazer. Vamos lá então para o 24, é isso, pastora? Isso. Lê aí, por gentileza. Lá diz assim: a base, de acordo com o Salmo o Salmo 97 e o verso 2, Deixa eu ler aqui, pastor. A base do trono de Deus é 97, Salmo 97, 2 diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo é a base do trono de Deus, sabia? É o que a Bíblia fala, justiça e juízo. E Deus já está aí, nós já estamos no Apocalipse, né? Nós estamos aí, tá vendo? Possivelmente. Nós estamos vendo aí que possivelmente nós já estamos nesse Apocalipse. Então, se já estiver no Apocalipse, a Bíblia fala que já é o julgamento de Deus, ou juízo de Deus sobre a terra, sobre os moradores da terra. Mais um aí, pastor, 24? Isso, diz assim. Não, 25, né? 25. Conforme... É o Deuteronômio, né? 13, de 1 a 5. Devemos dar crédito a todos os profetas e sonhadores. Nós devemos dar crédito a todos os sonhadores e profetas, as pessoas que sonham demais, né? Pastor, isso é muito delicado, porque com certeza nós vamos encontrar na palavra de Deus que ele fala com seu povo através de sonhos, como está escrito lá em Jó, e também
usa profetas, mas depois de Jesus Cristo, ele diz que ele nos fala através dele. Deus fala que nós falamos com Deus através de Jesus Cristo. Podemos ler aí para terminar? Qual é o versículo? É o Deuteronômio 13, de 1 a 5. Devemos dar crédito a todos os profetas e sonhadores? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te comunicar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizer, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Olha aí, pastor. Então diz que Deus prova. Ele já deixou a palavra dele como GPS para seguir isso aqui. Verdade. Então chegou uma pessoa e fala assim, não vamos procurar outros deuses ali? Não está aqui. Vamos procurar outro. Mas nós temos com o GPS. Verdade. Olha, eu não vou não. Porque o GPS de Deus fala que eu não devo seguir outros deuses. Você está querendo, nós vamos lá, Nossa Senhora fulano de tal, São fulano de tal, Maomé, Buda, quem quer que seja, nós não podemos seguir. Porque está escrito aqui para nós que Deus coloca nós à prova para nós olhar se nós realmente estamos seguindo a palavra dele, não é? E se não me falha a memória, Paulo escreveu em uma das cartas que nós devemos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então, a palavra de Deus é espiritual, como nós já estudamos isso na lição O que é a Bíblia. E agora nós vamos fazer uma pausa e vamos orar com você para que o Espírito Santo esteja iluminando a sua mente para você entender a verdade da palavra de Deus segundo o que nela está escrito e segundo a revelação do Espírito Santo, a instrução do Espírito Santo. Amém, pastor? Vamos então orar, queremos convidar você para orar conosco. A pastora vai fazer essa oração, mas queria que você orasse também. Nós não sabemos a sua situação, para que Deus possa, se você estiver sendo um desses idólatras, estiver nessa relação, o pastor vai orar para nós e nós concordando, para que o Senhor possa te libertar. Vamos orar para Deus libertar. Amém. Não é? Feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo quanto existe no universo. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Sim. Meu Deus, neste momento nós queremos pedir a Tua ação poderosa do Espírito Santo aí no coração, na mente de todas as pessoas que estão aí nos assistindo nessa live, Senhor. Grande Deus, querido Espírito Santo, venha, Senhor, convencer essas pessoas da verdade da Tua palavra. Sim, meu Deus. E por acaso, se estiver alguém agora, Senhor, oprimido, desesperado, oh meu Deus, deprimido, que o Senhor possa visitá-los agora, Pai. Oh Senhor, chega-se perto, Pai, dessa pessoa agora, Papai querido. Oh Senhor Deus, consola essa pessoa, alegra o coração dele agora, Pai. Salva essa vida, Senhor, não somente dessa pessoa, mas de toda a família dele, especialmente, Senhor, daqueles que possam estar passando por dificuldade financeira. Oh meu Deus, algum filho viciado, entorpecentes, Pai. Visita agora de uma forma toda especial. Porque nós te oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Até lá, se Deus assim nos permitir.